Graça e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui, e hoje a gente está aqui para falar de Gênesis capítulo 24. Amados, um dos textos mais lindos do livro de Gênesis, mas olha, eu vou botar a vinheta para passar. Enquanto a vinheta estiver passando, não esquece não, se inscreve, amado. Compartilha, curte aqui embaixo, espalha a palavra de Deus, amém, querido? Logo depois da vinheta, Gênesis 24. Vem comigo que eu vou te explicar. Graça e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui de volta, e hoje a gente está aqui para falar de Gênesis capítulo 24, um dos textos mais lindos da Bíblia, e eu quero te explicar. Você é novo por aqui? Não tem problema. A série Gênesis é uma forma que Deus colocou no meu coração de nós estudarmos o livro de Gênesis, ler o livro de Gênesis gradativamente. E aí, a cada episódio, eu falo a temática de cada capítulo do livro. Então, assim, nessa temática eu posso abordar mais uma questão para a nossa vida prática, para a nossa edificação, para a nossa vida espiritual, como também posso tirar dúvidas teológicas. Depende muito de cada capítulo. Então, assim, você quer participar da série Gênesis? Você quer entender o livro de Gênesis, que é muito importante porque a nossa origem, é como Deus nos criou, a nossa forma, a nossa imagem original e tudo aonde nós decaímos durante a história? Então, assim, dá um pause aqui. Vai lá no meu canal, eu vou botar um card aqui em cima para você encontrar a série Gênesis no meu canal, mas se o card não aparecer, você vai no meu canal, lá no meu canal, na página principal tem assim, ó, vídeos, primeira opção, depois da capa do canal, aí do lado tem playlist, então você vai em playlist, clica e você vai achar série Gênesis, aí você escolhe se você quer ler todos os capítulos até aqui, o 24, e depois assistir todos os episódios, ou se você quer ler o capítulo e assistir um episódio. Essa forma é a que eu recomendo, tá bom, querido? Estou te esperando aqui depois do pause. Amém? Bom, querido, o livro de Gênesis, ele tem muitas passagens maravilhosas, muitos capítulos maravilhosos, mas hoje eu quero te trazer Gênesis capítulo 24. Um texto lindo, um texto maravilhoso, um texto que vai trazer uma revelação do futuro, uma revelação de Cristo Jesus para com a sua igreja. Amém? O que acontece em Gênesis capítulo 24? Vou te explicar. Bom, Sara faleceu no capítulo anterior, né? No capítulo 22, Deus pôs a prova a Abraão, né? Quem está assistindo e acompanhando sabe, Deus pôs a prova. No final do capítulo 22, Moisés dá uma dica para a gente, ele coloca lá sobre Naor, ele fala sobre a descendência de Naor. E ele explica lá que ainda continua havendo descendência para a família de Abraão, a família que ficou lá no sul da Babilônia, tá certo? Então assim, o que acontece? Sara morre, Isaac já é um rapaz, Isaac já está aí se aproximando dos seus 40 anos, e aí o que acontece? Abraão ele se preocupa em buscar alguém da família dele para casar, uma moça da família dele para casar com Isaac. Porque Abraão não queria que Isaac se casasse com as mulheres pagãs da terra de Canaã. Então, o que Abraão queria? Abraão queria dar continuidade à promessa de Deus, porém, ele queria que fosse da parentela dele, porque ele conheceria. Essa pessoa seria tirada lá da parentela dele e iria ser trazida para Canaã, onde Abraão estava. E aí isso evitaria a contaminação, ou seja, essa moça não seria contaminada, não viria já para o casamento contaminada com o paganismo de Canaã, com a idolatria de Canaã. Amém, querido? E eu quero ler para você. Vamos começar lendo o capítulo 24 para a gente entender como é que se dá essa busca pela esposa de Isaac. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 24. Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possui: põe a sua mão embaixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio
dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Neste caso, devo levar o filho até a terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: à sua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e jurou, fazendo segundo o resolvido. Verso 10. O servo pegou 10 camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajude hoje e sejas bondoso para com meu senhor Abraão. Eis que estou em pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser: incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder: beba, e darei ainda de beber os seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. Nisso verei que fostes bondoso para com o meu Senhor. Só até aqui, amado, verso 14, que eu vou resumir o restante. Isso aqui foi só para você entender o início do texto. Abraão já estava com uma idade avançada, Abraão já não... Provavelmente esse tipo de juramento de pôr a mão por baixo da coxa, ele era muito usado quando a pessoa já estava bastante idosa, bastante debilitada. Era um tipo de juramento. A pessoa já não podia mais se levantar e fazer um sacrifício ali, levantar um altar de pedra, já ficava difícil. Então existia essa modalidade de juramento, tá? Em dias comuns, a gente viu, por exemplo, Abraão fazer um altar de pedras e sacrifícios com Abimeleque. Também era um trato que Abraão tinha com Abimeleque. Nesse caso, o servo estava na casa dele. Esse servo, inclusive, que é o servo Eliezer, que virou o administrador de Abraão, que cuidava de tudo da casa de Abraão. Não sei se você lembra que quando Deus vem falar com Abraão sobre o filho que ele vai ter, lá pelo capítulo 15, 17, Abraão ele fica achando que a descendência dele vai se dar, a herança dele, quem vai herdar é Eliezer. É esse mesmo servo, tá, amado? Que vai buscar uma esposa para Isaque. Olha como é que Deus faz as coisas. Às vezes a gente pensa e planeja de um jeito, mas Deus faz de outro completamente diferente. Lá pelo capítulo 15, 16, 17, Abraão pensava que quem seria o seu herdeiro era Eliezer. E hoje, no capítulo 24, quem está indo buscar a esposa do herdeiro legítimo de Abraão, vindo da sua carne, das suas entranhas, filho do seu ventre, é Eliezer, aquele que ele achava que seria o seu herdeiro. Como é lindo as coisas que Deus faz, né, querido? Cuidado, que às vezes os planos que você está fazendo hoje, eles não têm muito a ver com aquilo que Deus já planejou para a tua vida. Então fique atento, porque às vezes você está tateando os teus planos e as tuas promessas e não percebeu ainda. E aí quando Deus mostra e revela a plenitude dos planos que Ele tem na sua vida, você se surpreende com aquilo que Deus está fazendo. Amém, querido? E aí o que Abraão faz? Abraão estava preocupado, porque ele já via, a Sara já tinha morrido, né? No capítulo 23. Há um lapso de tempo aqui, entre o 23 e o 24. Então assim... Passou-se um tempo, ele estava preocupado, porque ele estava vendo que a morte dele chegaria, como vai chegar nos próximos episódios, tá bom? Então o que acontece? Ele precisa ir tranquilo, ele precisa ir em paz, ele precisa saber que ele providenciou uma descendência. Aquela promessa que Deus fez para ele, ele não esqueceu, tá, amado? Então cuidado,
Porque às vezes Deus nos faz as promessas e nós mesmos é quem esquecemos. Nós não nos encarregamos de cultivar a promessa em nosso coração e caminhar na direção dela. Caminhar na direção da promessa é diferente do que Sara fez, tá, querido? Lá atrás, tentando ajudar a promessa de Deus, dando Agar como esposa para Abraão. Não é ajudar. Não tente ajudar Deus com a sua própria força, com o seu próprio braço, você vai atrapalhar. Na verdade, você tem que começar a se posicionar de acordo com o que Deus falou com você. Ora, se Deus falou para Abraão que daria uma descendência para ele, que daria aquela terra para ele, obviamente, o que Abraão pensou? Bom, se Deus disse que vai liberar essa terra para mim, esses povos dessa terra, eles não são os povos que Deus deseja aqui. Então não posso casar meu filho com mulheres dessa terra, porque Deus vai tirar esses povos daqui. Então olha o raciocínio dele. Eu vou buscar uma mulher que seja da minha parentela, para dar continuidade, porque a margem de erro era menor, querido. Por quê? Se Deus já havia começado a promessa, o plano, com ele e com a esposa dele, Sara, que saíram de lá, para Deus não haveria dificuldade nenhuma em dar continuidade ao plano utilizando uma moça de lá da parentela dele, porque aí seria como uma continuidade. Amém, querido? Vocês entenderam o raciocínio de Abraão? Então, olha, vamos lá. Dica: não tente ajudar a Deus com sua própria força, mas utilize-se do raciocínio que Deus te deu e posicione-se de acordo com aquilo que Deus te deu como promessa, ou seja, faça somente aquilo que você entendeu dentro da promessa e se posicione como quem já vive aquela promessa, como quem já está se preparando para aquela promessa. Então ele pede para o servo dele colocar a mão por baixo da coxa. Isso acontecia quando a parte que estava votando estava deitada, não se levantava com frequência. Então o servo pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e faz o juramento, faz o trato. Ali ele faz um voto com seu senhor. Ele diz, olha, eu vou lá na terra buscar. Mas e se a moça não quiser vir? Devo levar o seu filho para lá? Olha o cuidado de Abraão. Não leve o meu filho para lá, porque de lá foi que Deus me tirou. Olha, vocês estão entendendo? Quando Deus te dá uma promessa, você tem que saber identificar tudo aquilo que Deus te orientou. Então não faça nada que seja contrário ao que Deus te orientou. Amém, amado? E aí Eliezer pega... Em seguida, pega 10 camelos, pega parte dos bens, vai entendendo, amado, que isso é lindo. Ele pega parte dos bens do seu senhor e vai para a terra da Mesopotâmia, lá, né? O sul ali, a parte do sul ali de Babel, da Babilônia ali. Ele vai para lá e ele, quando chega na cidade, ele para do lado de fora, faz os camelos deitarem e ele ora ao Senhor Deus, pedindo que ele tenha sucesso no empreendimento dele. E ele faz um voto com Deus. Ele fala, olha, parei diante do poço onde as moças costumam vir para buscar água. Seja a esposa do meu servo Isaque aquela que quando eu pedir água, ela me dê de beber e ainda dê água de beber aos camelos. Amado, o vídeo de hoje eu sei que ele vai ficar um pouquinho grandinho, mas eu quero que você entenda essa revelação. Aqui a gente está tratando de vários tipos. E o que é tipo, pastor? Vou te explicar. Tipo na Bíblia é quando eu tenho algo, geralmente no Velho Testamento, na Velha Aliança, e esse algo, esse objeto, essa pessoa, esse personagem, ele aponta para algo futuro que vai se concretizar. Então eu tenho o tipo e tenho o antítipo na concretização. Vou dar um exemplo, calma aí, olha só. Moisés foi um tipo de Jesus. Quando ele liberta o povo do Egito, quando ele tira o povo do Egito, Moisés está tipificando, ele é um tipo, ele está tipificando Jesus que nos tirou do pecado. Amém, querido? Ó, José foi um tipo de Jesus. Então, quando José trouxe aquela estratégia para a terra do Egito não passar fome, ele foi um tipo de Jesus. Quando Jesus vem para saciar as nossas necessidades em meio à fome, em meio à miséria, Jesus é capaz de satisfazer as nossas necessidades. Amém, amado? Então José era um títipo e olha a aula de teologia. E Jesus é o antítipo. Ou seja, agora quando você lê os livros, você vai entender que existe tipo e antítipo. Tipo é aquele objeto ou personagem que aponta para o futuro, para uma realização. E antítipo é a própria realização. Amém, querido? Glória a Deus. Então, assim, esse texto é lindo, porque esse texto
Abraão está tipificando Deus Pai. O servo Eliezer está tipificando o Espírito Santo de Deus. Isaac está tipificando como filho de Abraão, o filho de Deus, Jesus. E Rebeca, a menina que Eliezer vai encontrar ali, perto do poço, ela tipifica a igreja, amado. Por que, pastor, que você está falando isso, essa revelação? Calma, querido. Porque a Bíblia vai dizer que a igreja é a noiva do Cordeiro, é a noiva de Jesus, e que haverá as bodas, que haverá a união de fato, a concretização dessa união. Então, presta atenção. Olha que coisa linda esse texto traz para nós através do rema de Deus. Olha que coisa linda. O servo ora no verso 11, demonstrando o contato que o Espírito tem com Deus Pai, amado. Ele ora pedindo intento para encontrar, porque o Espírito Santo ele está, sim, na terra, convencendo o homem do pecado e do juízo, encontrando a noiva de Cristo, aquela sem mancha, sem ruga e sem mácula, amado. E aí, ele para ali e ora, e depois que ele ora, a Bíblia vai dizer que mal ele acaba de orar, vem a moça com um cântaro. E ele pede água para Rebeca. Ele fala, não, um pouco de água. Aí Rebeca tira a água para ele e ela se propõe, ela já pega água para os camelos e ela bota água para os camelos beberem. Quando ela acaba de fazer isso, ele já presenteia ela porque ele já entendeu que é ela, amado, porque ele já tinha feito um voto com Deus, porque o Espírito Santo ele nos marca. Então ele já tinha feito um voto com Deus que ele iria buscar noiva para o seu Senhor e que para o filho do seu Senhor. E aí ele já vê em Rebeca essa noiva, essa possível candidata. Então ele vai lá e dá um presente para ela. E ela já fala, olha, vamos para minha casa, porque lá tem pasto, tem forragem, tem tudo para os animais. Vamos lá para minha casa. E ele vai. Ele chega lá, ele entra e ele conversa com a família de Rebeca e explica o que ele está fazendo ali. E aí ele conta sobre a parentela, sobre Abraão, como Abraão se tornou rico. Ele fala tudo ali. E aí os pais de Rebeca liberam Rebeca. A família de Rebeca libera Rebeca para que ela vá com este homem, para que ela volte com Eliezer. Eliezer fica feliz. No final, na saída, né, a Rebeca quer ir embora, quer conhecer o futuro marido dela, mas os pais já ficam com aquela coisa de paz, de saudade. Poxa, vai levar nossa filha, que é isso? Poxa, e aí decidem, vamos esperar, porque ela é quem vai decidir, a menina é quem vai decidir se vai agora ou não. E Rebeca se posiciona e fala, eu irei. Ela pega as servas dela e vai. E eles fazem a viagem de volta. Quando chega no meio do caminho, guarda isso, queridos, no meio do caminho, Isaac coincidentemente sai para andar no campo, para pensar, arejar a cabeça. E aí ela vê de longe Isaac, ela para e desce do camelo e pergunta a Eliezer, o servo, que aponta para o Espírito Santo, quem é aquele homem que vê ali? E Eliezer fala, é o meu senhor Isaac. Ele aponta para Isaac como aquele que era o noivo dela. E ali eles se encontram no meio do caminho. E diz a palavra que eles coabitaram, que eles se casaram. E aí a gente vai ver que daqui para frente é só bênção. Mas o que eu quero deixar para você nesse vídeo? Porque esse texto, esse capítulo, ele é todo de tipos. Como eu já falei, Abraão é um tipo de Deus, Isaac é um tipo de Jesus, que vai casar com Rebeca, que é um tipo de igreja, e Eliezer é um tipo de Espírito Santo, que conduz a igreja até Jesus. Você consegue compreender isso, querido? Então vamos lá. Amados, no verso 16, ele diz que quando vê Rebeca vindo, vinha uma moça linda, bonita e pura, virgem. Ou seja, a igreja que o Espírito Santo veio buscar para Jesus, ela é pura, sem mancha, sem ruga e sem mácula. No verso 16 você vai ver isso. Então, amado, em nome de Jesus, eu te peço, querido, se mantenha santo, se mantenha puro, se mantenha limpo. No verso 18 e no verso 19 diz, você vai ver lá, que ela tira a água para o servo Eliezer e dá água de beber aos camelos. O Espírito Santo, o servo Eliezer, que aponta para o Espírito Santo, ele vem buscar uma igreja que serve, uma igreja que sabe tirar a água da fonte de água vivas para dar àqueles que precisam. Então, amado, seja a igreja
que serve, porque o Espírito Santo ele vai vir buscar a igreja que serve, querido. No verso 22 e no verso 53, lá na frente do capítulo, no verso 22 ele dá logo um presente para ela, ele dá um pendente, um bracelete para ela, marcando ela, porque o Espírito Santo marca a noiva de Cristo. O Espírito Santo ele vai marcar, a palavra diz que o Espírito Santo testifica em nós que somos filhos de Deus. Então ele marca, ele adorna a sua igreja. O Espírito Santo, ele é adornador, ele vai adornar. Lá no versículo 53 do mesmo capítulo, o servo, depois que ele conta tudo para a família dela, que todo mundo concorda dela ir casar com Isaac, ele enche ela de presentes, amado. Sabe por quê? Porque logo depois da decisão, o Espírito Santo vem nos adornar. Depois que a gente decide, de fato, andar com Jesus, selar nossa união com Jesus, o Espírito Santo nos adorna. Ele vai mudando o nosso caráter com frutos e vai nos dando dons, queridos. Eu não estou falando aqui de dom, de questão pentecostal, não. Eu estou falando dos dons do Espírito, da forma que você entender, seja na plenitude, seja nos dons, na instrumentalidade espiritual e sobrenatural dele. Não importa, mas o Espírito Santo ele te adorna, ele vem para adornar a igreja de Cristo, amado. Aí, no verso 25, eu quero te chamar a atenção para que ela convida, a Rebeca convida Eliezer. Ela nem sabe se os pais vão querer alguém lá, mas naquela época era comum, quando alguém parecia ser de confiança, era comum chamar para se hospedar, né, ser hóspede lá na casa. Então ela fala, olha, vamos para minha casa, que lá na minha casa tem forragem, tem pasto. Ela leva Eliezer para lá. O Espírito Santo vai vir buscar uma igreja que convida o Senhor para entrar na sua casa, que convida o Senhor para o seu convívio, que convida o Senhor para participar de todas as suas circunstâncias. Uma coisa interessante também, querida, é que do verso 34 ao verso 49, Eliezer, ele explica, olha, do 34 ao 49, olha quantos versículos ele passa explicando o que ele foi fazer ali. E a família, Rebeca e a família ficam ouvindo Eliezer falar. O Espírito Santo vem buscar uma igreja que ouve as suas instruções, ouve as instruções do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito é quem nos ensina, é quem nos leva a orar e quem nos instrui a orar da forma correta, porque nós não sabemos orar, amado. No verso 58, acontece uma coisa legal, porque, como eu falei, a Rebeca quer ir, mas a família fica saudosa e não quer deixá-la ir, quer que ela fique mais alguns dias, né? E aquilo ali podia dar um ensejo de mudança de ideia. Então Eliezer vira e fala, vamos chamar a moça, quer dizer, a família, né? Fala, vamos chamar a moça e vamos ver o que ela tem a dizer, já que é ela que vai casar, ela que tem que decidir se ela vai hoje ou se ela fica mais 7 ou 10 dias com a gente. Quando Rebeca vem para a sala responder, ela fala, eu quero ir. Porque a igreja que o Espírito Santo vem buscar é aquela que tem posicionamento. É a igreja que diz, eu quero ir, eu vou com o Espírito Santo ao encontro do meu noivo. Amado, no verso 64 é que é lindo. É grande esse capítulo, né, querido? No verso 64, como eu contei aqui já, ela vê Isaac de longe. Ela não conhecia, ela não teria como saber. Isaac saiu para pensar, para desaparecer a cabeça. Talvez estivesse ansioso pela chegada da noiva, né? Isaac sai para esparecer a cabeça. E aí, quando ele vem andando no campo, ela vê de longe, ela desce e ela pergunta para Eliezer, né, o Espírito Santo, o tipo de Espírito Santo. Quem é aquele homem que vem lá? E aí Eliezer fala, é o meu Senhor. E assim, amado, eles se encontraram no meio do caminho. Assim como o apóstolo Paulo diz que Jesus vai vir até as nuvens. E nós iremos com ele, nós vamos nos encontrar no meio do caminho, amado. Você pode entender isso de fato? E o Espírito Santo é quem vai apresentar. É esse o Jesus verdadeiro. É esse com quem você vai se casar. Então no verso 64, o Espírito Santo vem buscar a igreja que conhece o Senhor. Amado, eu sei que esse vídeo ficou longo, mas eu precisava transmitir tudo isso para você. O Espírito Santo vai vir buscar uma igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula. Uma igreja que serve, uma igreja que é adornada, uma igreja que recebe o Senhor na sua casa, uma igreja que ouve a voz de Deus, entende as suas instruções, uma igreja que aceita o chamado de Deus, uma igreja que conhece a voz do seu Senhor. Nós somos a noiva de Cristo, nós estamos esperando o casamento, as bodas do Cordeiro. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa falar profundamente no seu coração. Que você leia e releia até que você entenda o plano de Deus para a nossa vida. Amém, querido? Olha, não esquece não. Curte,
compartilha e manda essa palavra para alguém, porque tem muita gente precisando entender o que é ser a noiva de Cristo. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Fica com Jesus, amado.